Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se, ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Interessante essa palavra de Jesus. Nós estamos meditando o capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, esse finalzinho do ano litúrgico. E acompanhando o Evangelho, olhamos as crises da história, o que poderíamos chamar o fim do mundo, e a manifestação final de Jesus, a sua volta gloriosa. O capítulo começou contando a história da viúva no templo. Jesus está no templo. E a viúva deu as 2 moedinhas que tinha, deu a sua própria vida. E ela está comparada com escribas e com ricos que faziam grandes doações no templo. E os discípulos e o povo também se encantam com as pedras de calcário brancas que construíam o templo reformado por Herodes. E as pedras votivas, os votos das pessoas ricas, não é, que embelezavam esse templo majestoso. E Jesus disse a eles que não se encantassem tanto, porque não ficaria pedra sobre pedra. A história da viúva, no começo do Evangelho, tem digamos, uma comparação, que é a sogra de Pedro. A sogra de Pedro está doente. A viúva, a mulher lá é viúva e pobre. Essa está doente, acamada. E uma vez curada, a sogra de Pedro se põe a serviço. A viúva dá a sua própria vida. Veja como há todo esse arco do Evangelho, está para dizer quem é Jesus e como o reino de Deus se manifesta. Jesus exerce sua realeza, o seu ministério, o seu serviço de Messias, no serviço como a sogra de Pedro, servindo, dando a sua vida como a viúva pobre. Está no começo desse Evangelho em que se conta essas coisas dos finalmente. O templo, e depois comparado com a figueira, é o próprio povo de Deus com as suas instituições, especialmente o próprio templo, que Jesus, antecipando a sorte do templo, fala da sua destruição. Quando vocês virem Jerusalém, a cidade, né, cercada de exércitos, está próxima à sua destruição. Bom, vamos analisar essa primeira parte do Evangelho de hoje. Nesse contexto do capítulo 21, está se falando do fim. Essa é a grande crise que o povo de Deus tem notícia que viveu e vive e viveu na própria carne. A destruição de Jerusalém, que já tinha ocorrido uma vez e que ocorreria depois da morte de Jesus. Quem estudou comigo o livro do profeta Ezequiel, ou quem teve a sorte da sua comunidade de estudar o livro do profeta Ezequiel, lembra o grande trauma do povo do tempo de Ezequiel é o exílio. Eles estão exilados, foram tirados de sua terra. A sua cidade, Jerusalém, foi destruída, a nação foi invadida, e o templo de Deus foi queimado, destruído, saqueado, e o povo foi levado para o cativeiro, para o exílio, e disperso pelas nações. Esse é o trauma do tempo do exílio, as instituições que ruíram. E se perguntam por que aconteceu isso, por que Deus deixou isso, por que o seu templo foi destruído. E a resposta que o povo vai entender ao longo de muitos anos, também com a palavra do profeta, é que são as escolhas que o povo fez, são as opções que fez, são os pecados que cometeu. A destruição é a resposta ao pecado. O salário
do pecado é a morte, a destruição. Escreveu Clarinho, São Paulo. A destruição do povo, essa derrocada, essa humilhação em que se encontrava o povo de Deus, se deve aos seus pecados, aos seus delitos, a como o profeta fala, as suas abominações, a injustiça, a violência, a idolatria e muita coisa mais. Assim, Jesus também fala de Jerusalém, agora do seu tempo. Bom, esse povo destruído, essa Jerusalém destruída, os seus muros, a cidade incendiada, o templo destruído. Passados os 70 anos do exílio, eles puderam retornar e reconstruir devagarzinho a cidade, o templo, o povo, a terra, com dificuldades. No tempo de Jesus, o templo já tinha o segundo templo, tinha sido reerguido o templo, embelezado e pela reforma que Herodes tinha feito, estava grandioso, Jerusalém toda cercada, tudo bonito, mas o povo estava sob o controle dos romanos. E Jesus está pelo ano 30, né, na morte dele, e 40 anos depois, a mesma tragédia que aconteceu no tempo do exílio, 587 a.C., por obra dos babilônios, dos exércitos babilônicos, no ano 70 aconteceu por obra dos exércitos romanos. Jerusalém foi destruído, o templo foi derrubado, o povo foi dispersado. Como Jesus falou profeticamente, Jerusalém será pisada pelos infiéis. E de novo diz do julgamento que não é obra de Deus, mas é consequência das opções, das escolhas, da história mal feita do seu povo, da conjuntura do seu tempo, essa destruição. É um julgamento, é um juízo sobre a história do povo de Deus, executado pelas mãos dos pagãos, dos romanos. Deixa eu resumir essa primeira parte, para não se perder. Estou explicando como a destruição de Jerusalém, que Jesus está falando, e a comunidade que escreveu isso, Lucas, quando escreveu, já tinha acontecido tudo isso. Eles já tinham visto essas coisas acontecerem. Essa grande crise, essa crise na história do povo de Deus, essa crise, ela é lida aqui, por Jesus, pelas comunidades que estão falando dela, como um julgamento de Deus pelas mãos dos pagãos. A sorte de Jerusalém, a grande crise, a destruição. A segunda parte do evangelho de hoje já é um outro passo. Agora fala não mais de Jerusalém, mas fala do universo, o céu, o sol, as estrelas, tudo em desordem, cai, escurece. Que e vai falando no final, bom, diz toda a tragédia que as pessoas que não podem mais entrar da cidade é o clima de guerra, né? Quem está fora não entra, quem está dentro se esconda, quem está no campo vá para as montanhas. Triste das mulheres que estiverem cuidando de crianças e amamentando nessa hora, é uma hora de tragédia, de sofrimento, de aflição. E eis que os olhos verão, vindo sobre as nuvens, o Filho do Homem, cheio de poder e de glória. Uma nova crise, não é isso? Uma crise agora, desenhada agora com o universo. Deixa eu explicar a vocês, isso chama-se uma teofania. Cada vez que na Bíblia o povo de Deus precisa contar que Deus apareceu, que Deus fez uma intervenção, que Deus se revelou, o que se viu Deus, tem essa descrição dos astros, da terra, do mar revolto, essas manifestações da natureza. O sol escureceu, a lua, as estrelas caíram, o mar bravio, os homens ficaram desmaiando só para o barulho que as ondas faziam. E eis que aparece o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Lembre, por exemplo, uma teofania no Sinai, quando Moisés subiu para falar com Deus, receber as tábuas da lei, relâmpagos, terremotos, luzes, barulho, fumaceiro. O povo cá embaixo ficou atemorizado. Pronto, acabou-se tudo. É uma teofania, né? É uma manifestação, é um modo de a própria humanidade exprimir a revelação de Deus. Deus chegou, apareceu.
Lembra de Ezequiel? Ezequiel viu a glória de Deus voltando para o templo que seria reconstruído, e a glória de Deus tomou o templo todo, entrou pela porta do Oriente. A visão que ele teve lá às margens do rio Cobar, de anjos, arcanjos, e rodas, e luminosidades, e brilhos, é uma teofania, quer dizer, um modo humano de dizer sobre a revelação de Deus, não é? A presença de Deus. No batismo de Jesus, ao sair da água, o céu rasgou-se e desceu o Espírito Santo em forma de pomba, e ouviu-se uma voz. E no monte onde os discípulos viram Jesus transfigurado, uma nuvem, que eles estavam dentro da nuvem, e uma voz poderosa: "Este é o meu filho amado". São teofanias, manifestações de Deus. Isto é, uma linguagem humana, uma linguagem que eles com quais poderiam exprimir a beleza, a grandeza, a magnitude, o admirável, o inesperado. Deus apareceu, Deus manifestou-se. O que é que estamos dizendo, meu povo, desse evangelho? Todas as tragédias desse mundo, todos os sofrimentos que o povo de Deus experimentou em 2 momentos particulares, de 587, com a destruição de Jerusalém e do templo, no ano 70 depois de Cristo, com a destruição pelos romanos, e todas as outras tragédias e todas as suas tragédias. No meio dessas tragédias há uma palavra definitiva, que as tragédias passam, as crises passam. A palavra definitiva é a presença de Deus. Como é que termina o livro do profeta Ezequiel? Termina dizendo que a cidade mudou de nome, que se chama Deus está aqui. Porque Deus voltou para o seu povo, e o seu povo voltou para viver em paz, em aliança com Deus, longe do pecado, sacerdotes em santidade, tudo conforme as Escrituras. Quer dizer, no meio dos sofrimentos, a palavra definitiva é a de Deus. Claro, no final dos tempos, a palavra definitiva ainda será de Deus, voltando o Senhor Jesus para o juízo dos vivos e dos mortos, como nós dizemos no Creio em Deus Pai. Estou complicado o negócio, não está? O que é que eu estou dizendo, pelo amor de Deus? Estou dizendo que Jesus, já falando dessa crise final, ou de todas as crises que nós passamos, há uma palavra definitiva, que é a vitória de Deus. Ora, isso está, digamos, construído sobre o evento maravilhoso que é a morte e a ressurreição de Jesus. Esses fatos são um pouquinho antes da morte de Jesus. A paixão de Jesus é essa grande crise que os discípulos enfrentaram, viveram. Mas a palavra definitiva não foi a crise, a palavra definitiva de Deus foi a ressurreição, a vitória de Deus. Jesus ressuscitado, Jesus vitorioso, e vitoriosos todos os que estamos unidos a Cristo. Deixa eu resumir. Qual é a grande lição para a sua vida, para a minha vida? Crises nós temos sempre no mundo pessoal, na nossa comunidade, no nosso Brasil, no mundo. O mundo hoje vive de guerras, conflitos, desigualdade social, crises climáticas, aí problema grave. Mas a palavra definitiva nesse mundo, já agora e até o final, é a vitória de Deus. Jesus ressuscitado, vitória do seu povo, não porque está isento dos problemas e das crises, mas porque no final veremos Jesus vitorioso e nós com ele. Deu para pegar a mensagem, maestro? Pega essa mensagem que é importante. Que mensagem é essa? Não, Jesus está contando essas coisas para a gente ficar com medo. Isso é alguém malicioso ou gente inocente, não é? Demais, não é? Não é para a gente ficar com medo. É para a gente aumentar em nós a confiança em Deus. Temos um óculos que é o nosso humano e olhamos crise, problema, minha família, meu casamento, meu desordem, meu desemprego. Isso é o meu óculos, vendo a crise. Agora, use o óculos da ressurreição e diga: já está escrita nessa crise a vitória de Deus. Já brilham aqui as viúvas pobres que dão de si mesmas. Esse é por onde passa o reino de Deus, não é pelas vitórias, das batalhas, é pela doação de si mesmo, como da viúva. Aqui já brilha, mesmo com tanta gente se aproveitando,
a sogra de Pedro, que serviu uma vez que estava boazinha. O serviço é por onde passa o reino de Deus. Confiança em Deus. Confiança na construção do reino que se apresenta em sinais tão humildes como foi os sinais da morte de Jesus. Nos sinais da morte de Jesus está inscrita a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, a nossa comunhão com Ele, a morte redentora e, portanto, já está inscrita a ressurreição, a vitória. Agora, no presente e no final. Confiança em Deus. Por favor, aí você que está acompanhando pelo YouTube, escreva agora essa palavra preciosa para guardar no seu coração. Confiança. Confiança. Escreve aí. E lembre a palavra do Evangelho de hoje. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, ergam a cabeça. A libertação de vocês está próxima. Já está aí, já está aí. Confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.